Queridos, ontem, eu estava com a minha esposa. O Senhor Jesus, não precisa abrir, não é a passagem que nós vamos meditar agora. Mas se eu não estou enganado, no livro no Evangelho de João, o Senhor Jesus disse assim: eu vim, primeiro ele fala, o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Eu acho que isso é João 10. Ele fala assim: mas eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. E é uma palavra que soa bem aos nossos ouvidos também. Mas a gente, ao longo do tempo, nós fomos confundindo ou distorcendo o que significa essa palavra vida e vida em abundância. Algumas pessoas acharam que vida em abundância era você ter a melhor casa, ter o melhor carro, o melhor emprego, é você comer bem, é você ter muito lazer, é você se destacar no meio das outras pessoas, é você ter um cargo ministerial dentro da igreja, um cargo eclesiástico. Nós fomos transformando aquilo que o Senhor disse que é vida e vida em abundância, e fomos atrelando a coisas. Por isso que talvez isso invadiu de uma forma tão poderosa as igrejas do Senhor, onde parece que os púlpitos estão sendo tomados. E por falar em púlpito, eu acho que quando nós tivemos o privilégio de construir o nosso próprio templo, eu acho que o pastor vai começar a pregar no nível das cadeiras. É tão gostoso esse negócio de vai e volta, né? Pelo menos eu gosto. Esse negócio de ficar mais alto aqui, acho que não está dando muito certo não. Mas nós fomos transformando o púlpito em um lugar muitas vezes de comércio, onde nós dizemos que se você dá, você recebe, e o importante é você ter, não é você ser. Mas queridos, voltando aqui, quando o Senhor Jesus disse para que tenhais vida e tenhais em abundância, Ele estava dizendo que não importa as circunstâncias, os momentos, os lugares que nós estamos passando, vivendo, ou onde nascemos, precisa haver em nós contentamento. Eu não sei quem lembra, nós estávamos ainda aqui na parte de cima, uma vez eu trouxe um vídeo de uma igreja, provavelmente num país africano, sul-africano, onde eles estavam louvando a Deus, onde eles estavam realizando culto, numa casa sem reboque. Sem reboque, não dá para encostar na parede, quando dá o soninho então fica difícil aquele tijolo. Mas queridos, além de não ter reboque, também não tinha piso, era chão batido. Ai, vai sujar meu pezinho, meu sapato. Mas além de não ter piso nem reboque, não tinha cobertura. E queridos, um sol. E aqueles irmãos louvando e adorando a Deus, porque havia um contentamento. E muitas vezes nós temos tantas coisas, eu não estou falando de igreja, estou falando das nossas vidas, nós temos tantas coisas, mas não há um contentamento, porque nós não entendemos o que é a vida abundante que o Senhor nos prometeu. E ontem, eu conversando com a minha esposa, nós falávamos de algumas situações, e eu quero trazer isso para a minha vida, porque muitas vezes isso pode ser a minha verdade. Nós estamos como que, eu gostei desse negócio de fazer filme, mas agora a gente vai fazer só um vídeo curto, né? Como é que chama? Um Reels, ó. Vamos fazer um vídeo curto aqui. Imagina que eu e você, nós moramos num lugar, temos a nossa casinha, temos ali a nossa comidinha, comemos da terra, mas é uma terrinha magra, é uma casinha magra, é uma vidinha magra. Só que nós acostumamos com aquilo. Mas um documento, algo de realmente grande importância, de grande valor, nos disse que naquela montanha que tem logo à frente de nós, que é uma montanha muito alta, uma montanha que exige um esforço muito grande, mas logo depois dela, quando nós subirmos ela, há uma campina muito mais verde, muito mais produtiva, muito mais, muito melhor para nós vivermos do que onde nós temos vivido. Só que para nós irmos a este lugar, nós precisamos nos esforçar, precisamos sair do lugar comum para ir a um outro lugar. Acho que nós cantamos aqui hoje, né? Quero ir mais alto, quero ir mais fundo. Agora não sei se é mais alto ou mais fundo, mas enfim, é os dois, né? Eu não sei como é que faz isso, primeiro vai mais alto, depois fundo. Mas são coisas diferentes, né? Nós não entendemos que o Evangelho, como eu disse no início,
ele vem produzir, ele deve produzir em nós uma mudança de perspectiva, uma mudança de visão, para que nós tenhamos essa vida e vida em abundância, porque, queridos, isso não é algo passivo. De uma vez por todas, nós precisamos entender que Deus não trabalha dessa forma. Ele é Deus, Ele é soberano, é Ele quem faz, é Ele que determina os tempos, os limites, é Ele que determina quem nasce, quem morre. Deus é Deus soberano. Quanto a isso nós não temos dúvidas, mas o próprio Deus que é soberano, escolheu. Por isso que tantas vezes a palavra fala para mim e para você, para nós perseverarmos, porque se não dependesse de nós, não precisaria perseverar. Por isso que a Bíblia diz para nós buscarmos, para nós batermos. Por isso que a Bíblia diz tantas vezes para nós nos colocarmos numa posição de servos, porque, queridos, Deus escolheu assim. E nós muitas vezes esquecemos disso, vivemos um evangelho passivo, achando que Deus vai nos dar essa vida em abundância simplesmente por osmose. E nós perdemos muitas bênçãos, porque estamos desinteressados, despreocupados, e agora sim eu quero entrar na palavra de hoje, desmotivados para subir esta montanha e encontrar aquela campina verde, com frutos em abundância, com uma terra muito bem irrigada. E eu sei, queridos, que é natural, ao longo das nossas vidas, nós irmos perdendo a expectativa, perdendo a empolgação, deixando com que o desânimo, com que as coisas, as dificuldades, continua pensando nesse vídeo curto que eu falei, talvez você e eu começamos a subir essa montanha para encontrar o novo de Deus que está ali. Quero fazer um pequeno link aqui com a pregação do acampamento, mas para encontrar o novo de Deus, só que no início nós estamos bem dispostos, nós estamos bem motivados e parece que vai dar para subir aquela montanha rapidinho, mas quando chega num determinado ponto, parece que as nossas forças vão se esvairindo, as motivações já não são suficientes. Parece que aquilo que nos empolgava no pé do morro já não nos empolga na metade. E por isso, amados, muitas vezes nós, estou dizendo nós como igreja, não esta igreja, mas como igreja do Senhor espalhado pela terra, precisamos continuamente de motivações. São campanhas, são encontros com Deus, são acampamentos, são, sei lá, quantas coisas. E novidade, cada ano é uma coisa nova, agora é a campanha de não sei o quê, agora é a campanha de Efraim, agora é a campanha da montanha, agora é a campanha... E assim a gente parece que precisa ser continuamente, mas, queridos, de novo, isso é algo que diz a nossa alma. Por isso não produz frutos, mas nós vamos nessa noite olhar para a vida de um homem que também, assim como eu e você, também teve um momento da sua vida onde o desânimo o acometeu. E não era porque ele estava passando necessidade, não é porque ele estava desempregado, não é porque ele não tinha uma família. Mas, amados, é algo que se nós não vigiarmos, isso vai tomar as nossas mentes, isso vai tomar as nossas forças, e isso vai nos desencorajar. E eu quero olhar um pouquinho essa noite para a vida de Abraão. Eu não sei se você sabe, mas judeu e muçulmano não se gostam. Eu acho que eles se odeiam. Muçulmano também não gosta de cristão. Judeu também não gosta de cristão. Não se iludam. Mas essas três religiões, ela tem uma pessoa em comum: Abraão. Os três têm Abraão como pai da fé. E eu quero falar nessa noite eu quero analisar um pouco a vida de Abraão e ver que assim como eu, assim como você, ele viveu um tempo na vida dele onde o desânimo parece que era o fator que dirigia os seus passos. Se você puder abrir Gênesis, nós vamos ler, deixa eu ver por onde a gente começa aqui, porque nós vamos dar uma passeada. Vamos começar em Gênesis 12. Todos nós aqui sabemos quem foi Abraão, é chamado o pai da fé, apesar de não ser um termo muito correto, mas é conhecido no meio de nós como pai da fé. Mas lá no versículo 4, nós vamos ler o 1, o 2, o 3 e o 4.
Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, ela é viva, poderosa, transformadora e reveladora. Fala conosco, meu Deus, nós precisamos ouvir a tua voz. Nós viemos aqui, ó Deus, para louvar o Senhor, para declarar a nossa dependência, a nossa confiança, o nosso amor no Senhor. E também, ó Deus, para ouvir da tua palavra, da tua santa e bendita direção. Nós te agradecemos, pedimos que todo empecilho, embaraço, caia por terra, em nome de Jesus, amém. Sem olhar para a Bíblia, quantos anos Abraão tinha quando Deus o chamou? 75. Quando eu penso em Abraão, eu penso assim, que acho que ele era que nem meu tio, subia a escada, ficava mexendo com a energia sem desligar, queria fazer, sobe em telhado. Abraão era um homem que estava ativo, só que Abraão tinha 75 anos, quando foi chamado pelo Senhor. E é interessante, eu não sei se você prestou atenção, mas o Senhor chama Abraão de um lugar onde ele vivia no meio do paganismo, não conhecia Deus, mas Deus o chama e Deus faz para ele, a Abraão, promessas de prosperidade, promessas de posteridade, promessas de que engrandeceria o nome de Abraão, e promessas de bênçãos. Deus fala que o abençoaria, e que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Queridos, que promessas maravilhosas que Deus traz a Abraão, mas até aqui eram só promessas. E se tem uma coisa que nós brasileiros somos especialistas é em ouvir promessas. E é interessante que Abraão, dessas promessas que Deus faz para ele, talvez se fosse eu e você naquela ocasião, nós olharíamos e falaríamos para nós mesmos, mas algumas delas eu já experimentei. Aqui o Senhor fala que te engrandecerei o nome. Deus promete que daria posteridade, que daria bênçãos, que daria um nome conhecido a Abraão, mas também Deus promete a Abraão uma terra, que estava ligado diretamente a riquezas. Mas Abraão poderia olhar para si e pensar, mas eu já tenho, talvez, o que eu preciso. Nós não lemos o versículo 5, mas fala assim: levou Abrão, aqui era Abrão ainda, né? Vamos deixar claro, consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentara em Harã. Abraão já era alguém rico. Então, queridos, olha aqui para esse contexto, e nós vamos de novo aqui montar um pequeno filme da vida deste homem. Abraão não foi motivado ou não foi atraído pelas riquezas, porque eu até conversava com o tio ontem, e a gente vai ficando um pouco mais experiente, né? A gente vai ficando um pouco mais sábio. O tio falava assim: hoje as coisas, as riquezas, as conquistas não me atraem mais, como já atraiu um dia. Então, queridos, o que motivou Abraão a sair da sua terra não eram as riquezas, até porque ele já era um homem de idade, mas algo que o Senhor disse a ele, certamente o atraiu. Talvez posteridade, Abraão não tinha filhos, talvez as bênçãos do Senhor, talvez a promessa de engrandecê-lo. E sabe, amados, às vezes nós estamos, eu disse aqui no início, nós estamos olhando para algumas motivações, e é interessante
que no passar do tempo, essas motivações que nos impulsionavam anos atrás, elas perdem a sua força. Quem é um pouco mais de idade sabe do que eu estou falando, que eu acabei de dizer aqui agora há pouco. Quando nós vamos avançando em idade, nós começamos a ver que algumas coisas pelas quais nós brigávamos já não tem tanto valor. E a pergunta para nós nessa noite é: quais tem sido, ou qual tem sido a motivação que nos faz continuar cada manhã, que nos faz perseverar nesta palavra, que nos faz crer que este é o caminho, que nos faz, mesmo em meio a dificuldades, a persistir, que nos leva a continuar. Só que, assim como eu e você, e sabe, queridos, tudo que é novo é legal, até por isso que a gente colocou o nome Nova Vida. Brincadeira, não tem nada a ver. Foi Deus que deu isso para a pastora Lu e a gente entendeu e obedeceu. Mas de fato o que é novo nos atrai. E talvez Abraão, quando estava saindo ali para uma nova jornada, para viver algo que ele nunca tinha vivido, aquilo enchia os olhos dele. Assim como nós, há 4 anos atrás, quando Deus nos chamou para começar esse ministério, eu lembro da empolgação de muitos irmãos que estão aqui hoje ainda, com a graça de Deus. Eu lembro da motivação: vamos fazer, vamos trabalhar, vamos servir, porque Deus é conosco, e tudo isso era muito legal, e de fato era de Deus, e é de Deus. Mas assim como Abraão, nós, eu não estou dizendo nós igreja, nós como indivíduos, vamos enfrentar algumas coisas ao longo das nossas vidas, que vão tentar roubar a motivação, que vão tentar ofuscar o brilho do chamado, da glória, da grandeza do evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas. Queridos, isso é natural, ao longo das nossas vidas, nós vamos enfrentar situações assim. Eu não vou ficar contando tudo para a gente não tomar tanto tempo, mas Abraão, ele passa por situações, ele enfrenta guerra, ele enfrenta fome, porque você se lembra da história, por mais de uma vez ele teve que sair de um lugar e ir para outro, ele teve que sair de tal lugar e ir para o Egito, onde até quiseram roubar a sua esposa. Ele enfrentou até isso, o fato de perder, a possibilidade de perder a sua esposa. Ele se separou do seu sobrinho. Então, queridos, isso, eu começo a olhar para a vida deste homem, que a Bíblia faz questão de mencionar o nome dele lá em Hebreus 11, como um dos heróis da fé. E este homem enfrentou dificuldades assim como nós enfrentamos continuamente dificuldades e adversidades durante a nossa caminhada. Porque, queridos, eu não sei o que tinha na cabeça de Abraão, e eu não sei o que está na sua cabeça, eu sei que está na minha. Muitas vezes nós trilhamos ou desenhamos a nossa caminhada com Deus como se fosse aqueles livros de histórias bíblicas infantis, onde tudo parece que dá certo, onde tudo parece que sempre vai convergir favoravelmente para que nós não passemos por dificuldades. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso é bíblico, mas nós criamos uma ilusão de achar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são coisas das quais nós vamos nos agradar, e nem sempre, queridos, nem sempre. E Abraão, ele enfrenta essas coisas, ele enfrenta dificuldades, percalços. Ele tem um filho com a escrava da sua esposa, Agar. Aquilo gera dentro da sua casa um desconforto, aquilo gera uma falta de paz. Você conhece a história, não vou ficar repetindo, porque a sua esposa começa a ficar enciumada por causa que a serva queria tomar o seu lugar. Você sabe da história, a ponto de Abraão, a ponto dela fugir. Então, queridos, de novo, para nós nos localizarmos, nós estamos falando hoje sobre vencendo o desânimo. Mas por que o desânimo vem? Porque talvez a semelhança de nós, Abraão também criou na sua cabeça uma expectativa, e talvez eu, nesse momento das nossas vidas, estamos vivendo um momento difícil, porque nós criamos uma expectativa da qual Deus não falou. Nós é que criamos, nós é que achamos que as coisas seriam de uma forma, e nós queremos muitas vezes que essa experiência do novo de Deus seja uma experiência totalmente sem dor,
sem lutas. E querido, se foi assim com Abraão, se foi assim com Isaac, Jacó, se foi assim com os profetas, com os apóstolos, se foi assim com reis, se foi assim com pessoas comuns, das quais a Bíblia nem menciona, se foi assim com os nossos irmãos, assim também, querido, será conosco. Mas a gente olha um pouco da continuidade dessa história. Vamos dar um pulinho para Gênesis 17, vira umas páginas aí. Quantos anos Abraão tinha mesmo quando ele saiu da terra? 55? Só para ver se você está acordado. Versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Quem é bom de contas aí? Quantos anos passou? 24 anos. Queridos, eu me converti aproximadamente há 24 anos, eu me batizei em dezembro de 2020, foi isso, querida? 20 não, 2000, dezembro de 2000, quase que no século passado. Já há 24 anos para 25 anos, amados, eu tenho andado nesse caminho, e quando eu vi isso, eu falei assim, eu me identifico, porque o tempo passa, lutas vêm, algumas coisas não eram como esperávamos, mas outras que nós sequer sonhávamos aconteceram. E Abraão, depois de 24 anos, o Senhor, aqui diz, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aqui, queridos, deixa eu só fazer um parênteses. Nesse momento da vida, Abraão ainda não tinha recebido o filho da promessa, Isaac. Abraão poderia olhar para si e falar: eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, eu tenho visto o que o Senhor já fez na minha vida esses 24 anos, mas eu ainda não vi a minha posteridade, eu ainda não vi o cumprimento, e nós vamos chegar nesse ponto, queridos, eu só estou adiantando, mas Deus fala algo com ele aqui, Deus fala assim: anda na minha presença e ser perfeito. E eu já disse isso aqui inúmeras vezes. Deus, ele fala na ordem certa: anda na minha presença e ser perfeito. Deus não diz ser perfeito e anda na minha presença. Entende a diferença? Anda com Deus e ser perfeito. Tem pessoas que falam: não, eu vou primeiro ajustar a minha vida, depois eu ando com Deus. Sem o Espírito Santo não dá, queridos. Anda com Deus, mas eu tenho falhas, anda com Deus, mas eu ainda peco, anda com Deus, mas eu ainda anda com Deus, mas a minha casa anda com Deus, mas a minha igreja anda com Deus, porque aí, queridos, é no andar com Deus que nós seremos perfeitos. E é interessante que Deus, ele fala praticamente a mesma coisa, porque quando Deus, há 24 anos atrás, aqui voltando na história, quando Deus chama Abraão, eu já disse isso também inúmeras vezes, é como se Deus dissesse assim para Abraão: olha, você vai andar comigo, porque você vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus chama Abraão para um relacionamento, para dia a dia, era dia a dia. Vai para cá, se separa do seu sobrinho, enfrenta esses reis, vai para essa guerra, não vai, mora aqui ou mora acolá. E tudo aquilo que Abraão fez, porque Abraão, a semelhança de nós, também era imperfeito, e tudo aquilo que ele fez fora da vontade do Senhor, fora da direção perfeita do Senhor, lhe custou caro. Mas, queridos, aqui Deus estava renovando e dizendo para ele: anda na minha presença. Amados, fazia 24 anos que Abraão estava andando com Deus, mas Deus é um Deus de renovo. Quando nós falamos do novo, nós não podemos esquecer do renovo. E Deus continua falando a mesma palavra para mim e para você, não importa quantos anos, não importa o que passou, não importa os erros que nós cometemos, não importa as frustrações que nós tivemos. Querido, se eu fosse aqui começar a falar, eu sempre digo isso, eu não acho certo eu usar o púlpito, para ao invés de trazer a palavra de Deus, eu ficar falando da minha vida pessoal. Ela pode até edificar, ela pode até trazer algum ensinamento, mas o que realmente abre o nosso entendimento, o que produz vida de fato, é a palavra de Deus. Mas se eu fosse contar aqui 24 anos de caminhada com o Senhor, 25, eu teria inúmeras experiências para dizer, algumas positivas, outras frustrantes.
algumas de alegria, mas outras de tristeza, Dirce, porque tem momentos que nós vamos ficar tristes, tem momentos que nós vamos ficar decepcionados, mas Deus vem falar a Abraão, é como se Deus estivesse retificando, certificando o chamado, falando: Abraão, eu te chamei há 24 anos atrás, eu continuo te chamando, e assim é conosco, amados. Deus continua nos chamando dia após dia, Deus continua falando para nós, a minha palavra não mudou. Nós também meditamos sobre isso lá no acampamento. Os líderes podem mudar, os tempos, o povo, o prédio, as formas, mas a palavra de Deus não muda. Deus não muda. Aquilo que Deus disse que Ele fará, Ele fará, no que depender dEle, queridos. Mas você e eu podemos perder. Mas Deus fala: anda na minha presença e ser perfeito. Só que aí, queridos, eu já dei um pequeno salto. Eu disse, talvez Abraão poderia dizer consigo mesmo: eu já vi que o Senhor verdadeiramente me engrandeceu. O Senhor me deu riquezas. Teve um momento que eu tive que me separar do meu sobrinho, porque nós tínhamos tantas coisas que não dava para ficar junto. Eu vi que o Senhor me abençoou, porque por onde eu passo, as pessoas temem o seu nome, e as pessoas, por causa do teu nome, as pessoas não tocam na minha esposa, as pessoas não me matam, as pessoas não me roubam. Abraão já tinha experimentado, mas, queridos, ainda tinha algo dentro do coração de Abraão que ainda faltava. E se você puder ler comigo aqui um pouquinho mais agora em Gênesis 17 mesmo, a partir do versículo 15. Gênesis 17, 15. Disse também Deus a Abraão: a Sarai tua mulher já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis, aí está certo. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão com o rosto em terra, e se riu, e disse consigo: há um homem de 100 anos, há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante de ti. Queridos, Deus já havia abençoado Abraão, já havia engrandecido Abraão, porém faltava a posteridade. Nós cristãos evangélicos costumamos colocar a culpa, entre aspas, de Isaac chamar Isaac a Sara, porque todo mundo sabe, Isaac significa riso, ou rios, mas na verdade quem riu primeiro? Abraão. E queridos, Abraão, que já tinha experimentado tantas experiências com Deus, e presta atenção, porque talvez essa seja a situação que eu e você estejamos vivendo. Nós já passamos, já tivemos experiências com Deus, já tivemos momentos com Deus, dos quais nos marcaram, por isso nós estamos aqui ainda. Mas também, queridos, talvez haja áreas das nossas vidas, haja situações das quais, lá no início da caminhada, nós esperávamos, nós entendemos que isso era promessa de Deus, mas não aconteceu, e por conta disso, a nossa fé se esfriou, o desânimo tomou conta de nós, a nossa esperança e a nossa perspectiva deixaram de ser a mesma, ou as mesmas. Abraão estava diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus do qual ele já havia visto sinais fantásticos, miraculosos, mas aqui a fé, talvez um endurecimento nesta área, não é o endurecimento da sua fé, porque Abraão cria em Deus, mas nesta área, a fé de Abraão já estava tão endurecida, que ele questiona o Senhor absoluto dos céus e da terra. Ele diz: Senhor, pode um homem de 100, pode um homem de 100 anos ter um filho? Pode a minha esposa Sarai, com 90 anos, gerar um filho? Era como se Abraão estivesse dizendo a Deus: Senhor,
O Senhor é Deus mesmo, o Senhor é todo poderoso, o Senhor já fez coisas na minha vida, mas essa área da minha vida, esquece, deixa para lá, já está bom. Eu entendi que isso não é para mim, e assim talvez, queridos, nós estejamos vivendo em relação ao nosso ministério, à nossa família, à nossa vida com Deus, à nossa igreja, ao nosso trabalho. Quantas coisas talvez nós olhamos, e lá no íntimo, nós falamos a Deus: Senhor, será que é possível? O meu tempo já foi. Isso devia acontecer quando eu tinha 30 anos, quando eu tinha 25, quando eu tinha 40, 50, quando eu tinha 70. Agora já está ficando tarde. E talvez, amados, há áreas da minha e da sua vida que o desânimo, mesmo que nós não confessemos, mesmo que nós não declaremos com as nossas bocas, mas que já tomou conta de nós e passou a dirigir os nossos passos. E fato é, amados, que no versículo 18, né? Abraão fala assim: disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Queridos, Deus não falou que ia matar Ismael. Deus não falou que Ismael não tinha valor. Deus não falou nada com relação a Ismael. Deus estava falando em relação à promessa que Deus havia feito 24 anos atrás. Mas a cabeça de Abraão, assim como a nossa, talvez já estava tão desanimada, desmotivada, entorpecida com a falta de expectativa, que ele já disse: não, Senhor, está bom aqui. E assim, amados, talvez nós estejamos vivendo lá naquela casinha, mas eu não estou falando de casa, pelo amor de Deus, eu estou falando de uma situação. Talvez nós estejamos vivendo vivendo num lugar de escassez, e eu não estou falando de escassez financeira, estou falando de escassez de alegria, escassez de paz, escassez de contentamento, escassez de presença de Deus, porque nós simplesmente entendemos que não é para nós, que a montanha é muito difícil, que é muito longe, e que talvez Deus deixou isso para lá. Talvez, amados, não as nossas palavras, porque no meio de um culto, no meio dos cristãos, no meio do povo de Deus, as nossas palavras, elas têm que ser uma palavra de motivação, mas lá no íntimo, nós estamos dizendo para Deus: Deus, que viva Ismael, deixa para lá a promessa. Quantos de nós, amados, ao longo do caminho, fomos desanimando? Eu conheço um número bom de pessoas, são pessoas de Deus, são pessoas íntegras, são pessoas que amam a Deus, mas que abandonaram promessas, que abandonaram chamados, e que abandonaram projetos, não é projetos, é outra palavra que eu sempre uso, que Deus tinha para aquela pessoa, propósitos, porque simplesmente, com o passar do tempo, isso foi se esfriando, e o desânimo foi tomando conta. Queridos, eu conheço de verdade pessoas, das quais eu olhava e falava: é um homem de Deus, é mulher de Deus, e essas pessoas hoje estão escondidas, e nenhum problema com isso, tá? Mas estão escondidas em bancos de grandes igrejas, para que ninguém anote, para que ninguém a aponte, para que ninguém a chame para viver aquilo que Deus havia prometido. Talvez Abraão estava vivendo isso. Talvez Abraão estava sentadinho lá, escondido, dizendo consigo mesmo: deixa para lá. Mas vamos adiante. E aqui que eu quero entender o momento que este homem estava vivendo. Capítulo 18, versículo 1. E queridos, de novo a mesma palavra. É interessante que sempre lá, quando Deus chama, apareceu Deus a Abraão e disse: sai da tua terra. 17, apareceu Deus a Abraão e disse: anda na minha presença e ser perfeito. 18:1, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Queridos, o 18 está depois do 17, né? Obrigado. Deus havia falado para Abraão,
farei de ti uma grande nação. 24 anos atrás. No 17, Deus vem de novo, muda o nome de Abraão, muda o nome de Sara, e fala assim, abençoá-la-ei, e dela darei um filho. Abraão não crê. O tempo passa. Deus aparece de novo a Abraão. Queridos, tente se colocar no lugar de Abraão. 24 anos, aqui eu não sei se tinha passado mais um mês, uma semana, um dia, um ano, a Bíblia não fala. Mas passou um tempo de novo. E de novo, Abraão olha e vê Ismael. Abraão olha para sua esposa, Sara, e vê uma mulher sem filhos. Abraão olha para si. Ele fala, ele pensa consigo, eu não recebi aquilo que Deus falou. Quando a Bíblia fala aqui, versículo 18, que ele estava à entrada da tenda, no maior calor do dia. Agora a gente está entrando num tempo de friozinho gostoso. Mas, queridos, se tem um momento em que nós fugimos do sol, é quando ele está no momento mais intenso. E aqui está falando de um momento, eu quero aqui trazer isso de uma forma não física, mas uma forma de um momento das nossas vidas. Abraão talvez estava vivendo, assim como nós talvez estejamos vivendo, ou já vivemos, um momento de maior dificuldade da sua vida, onde talvez o desânimo, o desencorajamento por conta das promessas, ou da promessa que não havia sido cumprida, fez com que aquele homem perdesse a expectativa, perdesse aquela motivação, porque nós lemos agora de pouco que ele fala, Senhor, que viva Ismael. Mas é interessante, queridos, que o Deus que chamou, o Deus que prometeu, não se esqueceu. E Deus novamente visita Abraão, mas ele visita agora Abraão num momento de desânimo, porque ainda faltava cumprir uma das promessas que Deus havia dado a Abraão, que era a sua posteridade, que certamente, queridos, era o que trazia tristeza, porque pensa bem, Abraão queria ter um filho, Abraão não podia pegar Ismael e falar, vamos para o shopping, pega você, eu e a sua mãe, vamos para o shopping, não, você e a sua mãe, vamos tomar um sorvete, vamos no parque, vamos brincar no monte de areia, porque não gasta, não está podendo gastar muito agora, vamos brincar no monte de areia. Abraão não tinha vivido, não tinha experimentado daquilo que Deus havia prometido para ele na íntegra. E assim, queridos, talvez esteja hoje a situação de muitos de nós. Conhece a Deus, louva a Deus, sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida, sabe que não há outro além dEle, mas talvez nós desanimamos, porque algumas coisas não se cumpriram. E deixa eu ler aqui um pouquinho adiante, versículo 2, Abraão lá desanimado, no maior calor do dia, ele não estava nem dentro da tenda, ele estava na entrada, queridos, no meio do calor, ficaria no lugar mais, maior sombra possível. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé, em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra, e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. De novo aqui novamente, uma teofania, manifestação de Deus como homem, manifestação de Deus na terra. Pastor, como você sabe disso? Está aqui, queridos. Abraão vê 3 homens, eu não sei o que ele viu de diferente, eu não sei o que lhe deu discernimento, mas 2 coisas acontecem aqui que nos mostram que ele entendeu que era Deus. A primeira, ele se prostra. Mas isso aí era um costume da época, ok, mas aqui a palavra que é usada para Senhor, está com letra maiúscula, se referindo ao próprio Deus. E o que eu acho interessante aqui é que, mesmo que Abraão estivesse vivendo
um momento da sua vida de desânimo, de desmotivação, deixa eu usar a palavra desmotivação, acho que ela cai melhor, porque assim talvez muitos de nós nós não gostamos de dizer que estamos desanimados, mas estamos desmotivados. Abraão, que estava desmotivado, quando ele olha o Senhor vindo, a Bíblia diz que ele corre ao encontro, e ele diz uma palavra aqui, que para mim faz toda a diferença. Ele fala assim: rogo-te, final do versículo 3, rogo-te que não passes do teu servo. Queridos, eu não sei qual foi a motivação que te trouxe aqui hoje, se foi cumprir mais um domingo, se foi porque, eu não vou, o pastor sabe, e eu sei mesmo, queridos, posso citar todo mundo que não veio hoje, talvez não agora, mas depois eu vou só lembrando, não veio, senta ali, não veio, tem outro casal que senta ali, também não veio, tem um que senta ali, não veio, o outro também não veio, e eu estou de olho, a outra está de cirurgia, não veio, tá bom, mas qual foi a motivação, queridos, que te trouxe aqui hoje? Abraão, quando ele se depara com o Senhor, ele fala uma frase, ele fala: não passes do teu servo. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, não continue o seu caminho, não continue, não vá adiante sem antes me abençoar com a sua presença. E às vezes, queridos, nós vemos aos cultos de domingo, nós participamos de acampamento, nós vemos as quintas-feiras, nós participamos de coisas e coisas, mas parece que é um ritual. Não há dentro de nós um desejo, uma motivação de falar: Senhor, mesmo que eu não entenda a palavra, mesmo que o pregador não pregue uma boa palavra, mesmo que os cânticos não sejam bons cânticos, mas eu não quero sair deste lugar sem ter o privilégio de sentir a tua presença, de tocar a tua presença, de estar na tua presença. E às vezes, queridos, parece que nós estamos indiferentes. Estamos mais preocupados com o final do término do culto, estamos mais preocupados com outras coisas, com as contas de amanhã, com o trabalho, com o que temos que fazer. Abraão, ele olha e ele expressa o seu desejo de estar com o Senhor. A Monique disse algumas coisas aqui, eu não entendi todas, mas não entendi não porque realmente eu não entendi por causa do som. Mas uma das coisas que ela falou é sobre esse desejo de sentir a presença de Deus, de estar com o Senhor, de adorar ao Senhor. E queridos, muitas vezes nós não valorizamos isso, nós perdemos oportunidades. Eu já contei isso uma vez. Eu lembro que nós estávamos uma vez no CAC, estava tendo ali um louvor e uma adoração, não era ninguém conhecido, se era conhecido eu não lembro, porque então acho que não era tão conhecido, mas eu vi um povo ali assim, né, lá ouvindo louvor. E lá atrás, perto da gente, tinha um camarada que eu falei para minha esposa: você lembra disso, né, amor? Eu falei: amor, esse cara aqui está em outro lugar. Esse cara não está aqui, não. Esse cara deve estar lá diante do trono, ele deve estar prostrado ali, no mesmo lugar, mas em outra sintonia. E sabe, amados, às vezes nós perdemos essas oportunidades. Eu não estou dizendo que você precisa se ajoelhar, pular, chorar, mas nós perdemos a oportunidade de estar com o Senhor. Abraão, e aqui sou eu que estou dizendo, a palavra não está dizendo isso de uma forma clara, mas Abraão, talvez vivendo um momento de desânimo na sua vida, porque se você olhar aqui, queridos, não acontece nada. No 17, Deus só institui a circuncisão, Deus manda ele mudar o nome da esposa dele, um pouco antes ele tem problema entre Agar e Sarai, e a sua esposa Sarai, enfim, a vida de Abraão talvez estava como a sua, indo, vivendo, cada dia, administrando o problema, correndo atrás de boleto, correndo atrás do gato que escapou, uma vida. Só que aí, queridos, quando ele tem a oportunidade, ele fala: Senhor, não passe do teu servo. Ele deseja estar com o Senhor. Mas olha o versículo 4, ele fala assim: traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado
trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças. E ele vai falando, queridos, ele vai falando. E aí Abraão prepara um banquete, nós não vamos ler tudo, mas ele prepara um banquete, ele manda matar um novilho, ele manda fazer pães, ele vai lá pegar água para lavar os pés. E aqui, queridos, tem uma diferença enorme entre Abraão e mim, entre Abraão e você, talvez. Abraão, mesmo em meio ao desânimo, mesmo em meio a uma vida talvez monótona, onde a preocupação dele era que a esposa não brigasse com a serva, onde a preocupação era que os seus funcionários não deixassem de fazer o seu trabalho, não brigassem com os funcionários do seu sobrinho. No meio de tudo isso, desse desânimo, desse dia a dia, dessa rotina que parecia não ter mais vida, Abraão enxerga Deus, Abraão vê a oportunidade de estar na presença de Deus, mas Abraão prontamente serve a Deus. Mesmo em meio ao desânimo, mesmo em meio à desmotivação, Abraão se prontifica a servir. E queridos, aqui eu aprendo algo tremendo para a minha vida. E se você trazer isso para a sua vida, e você sabe que isso é verdade, o servir vence o desânimo. Eu vou repetir, o servir vence o desânimo. E eu conheço bem a maioria de vocês. Eu tenho certeza que se acontecer uma situação hoje, por mais desanimado ou desanimada que você possa estar aqui, eu possa estar, se acontecer algo com alguém muito próximo, que nós amamos muito, nós vamos deixar as nossas desmotivações de lado, o nosso cansaço, a nossa falta de tempo para servir. Queridos, olha o exemplo aqui, ó, o Diogo, não deixou trabalho, não deixou família, não deixou a igreja, mas tem se dedicado a servir, porque isso é natural. Então, queridos, quando eu olho para nós, quando eu olho para essa palavra, melhor dizendo, eu entendo que o servir, ele vence o desânimo. Então, meu irmão e minha irmã, a pergunta nessa noite é: por que nós continuamos desanimados? Por que continuamos desmotivados? Por que deixamos para trás coisas, promessas que Deus fez e falou, e deixou registrado na sua palavra a mim e a você? Talvez nós esquecemos que a semelhança de Abraão, a nossa vida é feita de uma caminhada. Eu repito muito essa palavra, eu sei, mas de ciclos, de etapas, de momentos. Porque de fato é assim, queridos, nós vamos vivendo dia a dia, situação a situação. Versículo 9, Abraão prepara tudo, e aí então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. E Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Queridos, aqui é algo que o Senhor naquele momento, lembra, Abraão fica feliz, ele estava ali desanimado, talvez, olhando a paisagem só, vê o Senhor vindo, se prostra, pede para ficar, serve ao Senhor, já tem uma atitude de motivação, mas aí o Senhor vai e toca como se fosse na ferida. E a sua mulher? E a esterilidade? E aquela promessa que não foi cumprida? E aquela palavra que ainda não virou verdade na sua vida? E sabe, amados, muitas vezes nós vamos passar por situações assim, e nós achamos muitas vezes que não é Deus, nós achamos que é o diabo, nós achamos que são pessoas perturbadas, mas muitas vezes é Deus nos lembrando, é Deus mexendo em coisas das quais nós já falamos: Deus, deixa para lá Isaac, abençoa Ismael, está tudo certo, deixa para lá a promessa, assim está bom.
Deixa para lá aquele chamado que o Senhor tinha para mim. Eu vou ficar só sentado no banco da igreja, está tudo certo. Deixa para lá aquela promessa que o Senhor tinha para a minha vida profissional, para a minha vida familiar, para a minha vida pessoal, para a minha vida ministerial. Deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. E aí Deus vem e toca exatamente naquele ponto. Porque Deus quer reavivar, Deus quer trazer de volta em Abraão, e Deus quer trazer de volta isso a mim e a você, aquela mesma chama de 24 anos atrás, que nos impulsionava, que nos motivava. E talvez, queridos, nessa noite aqui haja pessoas que já deixaram com que isso morresse, mas Deus está indo lá e falando: e aquele ponto? E aquele dom que eu te dei? E aquele chamado que eu tinha para você? E aquele propósito que eu coloquei sobre a sua vida? E sabe, amados, eu creio que nós servimos um Deus. Eu tenho plena convicção. Eu creio piamente que nós servimos a um Deus que sabe como nos tratar, que sabe como nos moldar. É interessante, eu não sei se você prestou atenção, Abraão estava num lugar quente, não sei se era deserto. Abraão estava vivendo um momento de desânimo, de não cumprimento de todas as promessas de Deus. Algumas já tinham, mas faltava talvez aquela que era principal. E Deus vem e toca exatamente naquilo. Deus não fala: ô Abraão, você é próspero, hein? Você é abençoado, ó, quanto gado. Ó Abraão, você já venceu reis. Abraão, você já é conhecido, já é temido. Deus vai exatamente no ponto que talvez era o assunto que Abraão não queria tocar. Mas vamos adiante. Versículo, vamos ler aqui até, do 10 até o 12. Não, o 10 nós já lemos, né? Versículo 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? E sabe, queridos, aqui eu vejo Deus. Volta no tempo comigo aqui, volta lá para Gênesis 12. Deus poderia ter dado um filho para Abraão no ano que ele saiu da sua terra? Claro. Deus poderia ter dado um filho a Abraão 2, 5, 6, 10, 12 anos depois? Deus poderia. Deus poderia. Eu imagino Abraão olhando para sua esposa, ele com 85 anos que saiu da terra, a esposa com 70 anos, 70 anos é estéril, ter filho aqui é complicado. Mas, queridos, 25 anos depois, uma senhora de 90 anos e um idoso de 100 anos. Sabe, queridos, tem coisas que Deus vai deixar chegar num momento onde nós vamos olhar e vamos falar a semelhança de Sara. Agora, é como se ela dissesse assim, riu-se Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também, poderemos ter nós prazer? E nós fazemos isso, queridos. Nós olhamos algumas coisas, nós olhamos para as nossas vidas e falamos: já foi o tempo. Se fosse quando eu tinha 30, 20, 40 anos, se fosse lá atrás quando eu ainda tinha aquele bom emprego, se fosse lá atrás quando eu estava naquela igreja, se fosse naquele momento, mas agora. E sabe, amados, muitas vezes nós estamos dizendo isso com as nossas atitudes, não temos coragem de dizer como Sara disse, porque aqui a Bíblia diz que ela no seu íntimo se riu, mas nós muitas vezes estamos dizendo isso com as nossas ações, estamos dizendo: já passou, isso não é para mim, isso é para outra família.
Não, isso é para a família do pastor, ele tem filhos jovens, eles ainda têm saúde, eles têm disposição. Não, isso é para a família do outro, que ainda está começando a vida. Não, queridos. Se nós estamos aqui, se nós estamos vivos, se nós estamos ouvindo essa palavra hoje, é porque Deus está dizendo isso para nós. Não importa, mas hoje é mais difícil, hoje é mais complicado. Queridos, não somos nós, é Deus que opera. Se Abraão tivesse sido pai com 75 anos e Sara com 65, falava, até acontece, talvez isso é um milagre, mas aconteceu com outro, aconteceu. Mas depois de tanto tempo, talvez nessa noite você seja essa pessoa. Senhor, depois de tanto tempo, depois de tantos ministérios, depois de tantas palavras, depois de tantas decepções, depois de tantas frustrações, depois de tantas mentiras que eu já vi, e é interessante, amados, você sabe da história. Deus é fiel para cumprir. Deus, depois de 1 ano, Isaac nasce. Eu não quero falar sobre isso, eu vou encerrar a palavra aqui, até porque o relógio correu. Mas eu não sei se você sabe aqui, quando Deus vem trazer essa notícia a Abraão, quando Deus vem e fala assim para Abraão, daqui a 1 ano você terá o cumprimento daquela promessa, aleluia, que eu te fiz há 24 anos atrás, há 25, melhor dizendo, anos atrás, você terá o cumprimento dela. Essa circunstância, logo depois, se você quiser ler na sua casa, Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra. Pastor, o que isso quer dizer? Deus teria tantas oportunidades, circunstâncias, para trazer a Abraão essa notícia, mas Deus traz a resposta, o cumprimento de fato da sua promessa de décadas atrás, no meio de um momento de caos. Deus fala a Abraão, o teu filho virá. Porque lembra, 24 anos atrás, 25, Deus fala, farei de ti uma grande nação. Abraão olha e fala, onde? Só tem esse sobrinho aqui, que ainda é meio mal educado, quer pegar as terras minhas. Passa o tempo, Deus fala de novo, farei de ti uma grande nação. Deus fala, acho que é Ismael. Só que Deus só fala, farei. Nessa circunstância, Deus fala, daqui a 1 ano. E é interessante que Deus traz isso no meio do momento onde Deus estava indo destruir. E eu aprendo com isso, queridos, que algumas promessas, alguns propósitos, algumas palavras que nós recebemos, elas vão se cumprir, não é no dia do tá tudo bem, não é no dia da bonança, não é no dia do mar calmo. Algumas coisas, queridos, vão acontecer no meio do caos, no meio do momento complicado. Não precisa responder para mim hoje, nem precisa responder em voz alta. Que momentos você tem vivido da sua vida? Será que um momento de turbulência, incertezas na economia, incertezas dentro de casa, incertezas pessoais, incertezas até talvez no seu chamado, da igreja da qual você faz parte? Quantas coisas, queridos, você tem passado nesse momento, que talvez você olhe falando, se Deus não fez isso até agora, não vai ser agora. O tempo passou, o ânimo se esfriou, a motivação ficou lá atrás. Mas quando eu olho para o Deus que não trabalha segundo
as nossas perspectivas, que não trabalha segundo as nossas métricas, que não trabalha segundo o nosso entendimento. Quando eu olho para isso, queridos, eu posso crer e dizer: talvez este momento seja o momento do cumprimento, seja o momento de viver o que você não viveu até agora. Fala amém, amados. Só que para isso, tem que haver em nós a disposição que houve em Abraão. Abraão continuou servindo. Abraão continuou desejando a presença de Deus. Abraão continuou fazendo. E eu estou encerrando a palavra, queridos. Eu queria que você refletisse sobre a sua vida. Quantas coisas você deixou de fazer? Quantas coisas, deixa eu me incluir, quantas coisas nós deixamos para trás? Lá atrás fazíamos, havia empolgação, havia motivação, mas o tempo foi passando, e nós fomos desanimando, e aí nós começamos a colocar a culpa em coisas, em pessoas, em circunstâncias, e nós paramos. Será, amados, que as coisas mudaram? Ou será que fomos nós? Será que os tempos são outros? Ou será que o meu coração é outro? E eu não vim aqui nessa noite, amados, para julgar, para dizer para você, ou até para mim mesmo, a culpa é sua. Mas talvez, daquilo que Deus já vem falando conosco desde domingo retrasado, será, amados, que não precisa um renovar dos nossos corações, um renovar das nossas motivações. Lembra que eu disse há pouco? O desânimo é vencido pelo servir. O servir vence o desânimo. E eu não estou falando para você servir aqui. Talvez você deixou de servir a sua casa. Talvez você, esposa, já não sirva mais o seu marido. Talvez você, marido, não sirva mais a sua esposa. Talvez você, filho, já não sirva mais os seus pais. Talvez você já não sirva mais os seus vizinhos. Talvez você desanimou e parou de servir os seus colegas de trabalho. Sabe o que eu estou falando em servir, queridos? Não é só fazer coisas, é falar: ó, Deus tem jeito para a sua vida. Ó, Deus tem um amor sobre a sua vida que você não faz ideia. Não é um amor permissivo, mas é o amor regenerador e transformador da cruz. Será, amados, que nós não deixamos de fazer coisas porque fomos tomados pelo desânimo? Se você puder fechar os seus olhos, faça uma retrospectiva da sua vida. Duas perguntas, amados. O que nós deixamos de fazer ao longo da caminhada? Eu não sei quanto tempo faz que você entregou a sua vida para Jesus. Eu não sei quanto tempo faz que você decidiu andar por este caminho. Mas olha para a sua vida. Quantas coisas lá atrás você fazia com motivação, com empolgação, fazia com zelo, fazia com alegria, e eu e você deixamos de fazer. E a segunda pergunta, queridos, é: quantas coisas lá atrás nós deixamos de fazer porque agradava o Senhor? Deixamos de fazer coisas, deixamos o nosso tempo, o nosso lazer, deixamos a satisfação nossa, tiramos do que é nosso para abençoar, que hoje, amados, nós não fazemos mais. Hoje eu não deixo mais um lazer meu para estar na igreja. Hoje eu não deixo mais um descanso meu para poder servir alguém.
Hoje eu não deixo mais um tempo em frente ao celular, em frente à televisão, em frente ao computador, para ler a Bíblia, para buscar a vontade de Deus, para meditar na sua palavra. Hoje eu não deixo mais uma refeição para jejuar e falar: Senhor, eu quero me consagrar ao Senhor. Hoje talvez eu não deixo mais aquele pecado para poder ouvir a voz de Deus. Queridos, talvez estejamos vivendo um tempo de desânimo, um desânimo generalizado que precisa constantemente de injeções, de motivações, de campanhas, de encontros com Deus, de encontros de homens, de mulheres, de crianças, de adultos, de separados, de jovens, de velhos, e tantas coisas mais que nós vamos inventando, e campanhas, e campanhas, e campanhas, apenas para manter acesa uma chama que já se apagou há muito tempo. Mas nessa noite o Senhor nos chama a nos lembrarmos lá atrás. Era como se Deus falasse a Abraão: Abraão, fazem 24 anos que eu te chamei, eu não me esqueci. Eu não me esqueci. Mas talvez você deixou com que o desânimo, deixou com que as feridas fossem cobrindo, fossem obscurecendo a promessa que eu tinha para você. Meu Deus, nessa noite eu te peço, Senhor, traz a memória, meu Deus, a minha memória, a memória dos meus irmãos e irmãs nessa noite, aquilo que nós deixamos para trás. Deus, eu sei que não foi uma situação, foram situações e mais situações que foram nos desanimando, nos desmotivando, que foram nos levando, meu Deus, a esquecer, a não olhar mais, a não crer mais nas tuas vivas e verdadeiras promessas. Pai, tira-nos, meu Deus, da apatia, do desânimo, da falta de perspectiva. O Senhor não nos chama, meu Deus, para sermos preenchedores de bancos, ouvintes, espectadores, coadjuvantes, figurantes. Não, Senhor. Eu creio num Deus que chama a cada servo, a cada serva, para escrever uma história, para construir e deixar um legado. E é isso que nós te pedimos, meu Deus. Reaviva em nós aquela chama que foi apagada. Pai, quantas pessoas estão se escondendo atrás das suas dificuldades financeiras, físicas, estão se escondendo atrás da incredulidade dos outros, estão se escondendo atrás de uma igreja, atrás de um pastor, estão se escondendo, meu Deus, talvez assim como Abraão estava escondido, no maior calor do dia, na porta da tenda. Desperta, meu Pai, o teu povo, desperta a tua igreja, nos desperta, meu Deus, a vivermos o novo de Deus a cada dia. Que o desanimado, Senhor, sinta-se encorajado, que o fraco se sinta fortalecido, que o abatido, Senhor, sinta de novo o vigor, que o desesperançado possa ver de novo a esperança, porque, Senhor, um dia todos nós teremos um encontro com o Senhor, e nós queremos chegar diante do Senhor com cestos cheios. Por isso, Pai, nós te pedimos, reaviva, fortalece, encoraja o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, enquanto eu orava,
o Senhor não estava dizendo só do seu chamado. Às vezes a gente acha que pastor está falando só para você vir na igreja e fazer mais, para você fazer mais coisas, e para você viver dentro da igreja, para você estar aqui de domingo, para você estar aqui de quinta, para você estar nos núcleos. Não é nada disso. Quantos projetos Deus te chamou? Quantas coisas Deus colocou relacionadas à sua família, relacionada à primeira igreja que Deus te deu, que é a sua casa, relacionado a coisas. Sabe por quê, queridos? Deus não tem problema com coisas. Deus não tem problema com casa, com carro, com emprego, com bens. Deus não tem problema com isso. Deus tem problema com o que nós estamos fazendo com isso. Qual o lugar que isso tem no nosso coração? E talvez, e eu peço ao Espírito Santo de Deus, que aquilo que na minha limitação eu não consegui passar, Deus fale com os irmãos, no íntimo, na leitura da palavra. Alguém pode falar amém? Nas orações, em sonhos, talvez na comunhão dentro de casa, que Deus possa falar com cada um de nós, daquilo que nós deixamos para trás, mas Deus não se esqueceu. Amém, amados? Deus poderia ter feito dessa forma. Um dia Sara levantava, enjoada, as mulheres sabem do que é isso, indisposta, brigando com Abraão um pouquinho mais ainda, e Abraão sem entender, o que essa mulher está desse jeito, vomita, agora essa mulher está ficando barriguda, o que está acontecendo com essa mulher? Deus poderia ter feito assim? Poderia, mas Deus faz questão de, naquele momento da vida de Abraão, lembrar Abraão. Deus não estava lembrando a ele mesmo, Deus estava lembrando a Abraão. E eu creio, amados, que Deus te trouxe aqui hoje, ou melhor, a gente fala Deus te trouxe, dá a impressão que Deus trouxe você, mas não trouxe aquele outro. Não, Deus permitiu que você e eu estivéssemos aqui hoje para ouvir isso, porque Deus quer que você e eu levantemos deste lugar de desânimo, passemos a servir, passemos a acreditar, ou melhor, voltemos a servir, voltemos a acreditar e voltemos a esperar que isso será verdade nas nossas vidas. Amém? Gui, dá para cortar a transmissão, filho? Deus abençoe quem está em casa. Quero dar só alguns recadinhos. Querido, sexta-feira, e está aqui algo que a gente deixa